única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Charles Chaplin. Que saudade da época em que eu era criança e podia ter o aconchego do colo da minha mãe. Muitas vezes eu tinha pesadelos e corria para o calor de seu abraço porque ali eu me sentia protegida. Eu tinha apenas 10 anos de idade e minha mãe tinha razão, era apenas fruto da minha imaginação aqueles sonhos ruins, mas os meus medos eram reais, o que me impedia de lutar contra aqueles monstros de mentirinha. Em 1995, meu mundo virou de cabeça para baixo quando nos mudamos para nossa nova casa. A conquista, suada e finalmente realizada pelo meu pai, foi marcada por uma tragédia inimaginável. Ele faleceu apenas uma semana antes da mudança. A imagem do meu herói, sempre alto e imponente, despencando do alto da escada enquanto pintava a casa, ainda me assombra. A corda arrebentou sem aviso, e sua cabeça se chocou contra uma pedra com brutalidade. Pedacinhos de seus sonhos e da nossa felicidade se espalharam pelo chão naquele dia. A perícia, incrédula, não conseguiu explicar o que causou o acidente. Tudo parecia estar em perfeito estado. A escuridão tomou conta da nossa casa após a partida do meu pai. Mamãe, que antes era um farol de alegria e amor, se vestiu de luto eterno, um preto que consumia não só seu corpo, mas também sua alma. A mulher paciente e carinhosa que eu tanto amava se tornou amarga e impaciente. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enquanto ela vagava pela casa como um fantasma. A comida perdia o sabor, e a cada dia ela se tornava mais frágil, definhada pela dor. Na nossa nova casa, as peculiaridades eram notáveis desde o primeiro dia. Os antigos moradores deixaram para trás uma coleção impressionante de quadros retratando Charlie Chaplin, o grande ícone do cinema mudo. Até mesmo no meu quarto, um desses quadros adornava a parede acima da cabeceira da cama. A casa de 2 andares estava repleta dessas obras, distribuídas estranhamente pelos corredores, escadas e quartos, o que me incomodava um pouco, pois as imagens do famoso humorista tinham um ar sombrio, como se seus olhos capturassem segredos profundos. Minha mãe, exausta com toda a mudança, começou a recorrer aos seus comprimidos para dormir. Na primeira noite na casa nova, enfrentamos um apagão devido à tempestade intensa lá fora. Caixas de papelão ainda estavam empilhadas por todos os cantos, algumas delas lacradas no meu quarto, esperando para serem desfeitas. Os homens que nos ajudaram com a mudança montaram rapidamente minha mesinha de estudos e leitura, posicionando-a junto à cadeira que eu sempre deixava voltada para ela. Com a falta de energia, uma vela solitária iluminava a mesa, criando sombras dançantes enquanto os trovões ecoavam e os relâmpagos cortavam o céu, aumentando minha apreensão. Sabendo que minha mãe não estava bem, preferi não perturbá-la e me mantive quieta no meu quarto. Adormeci por um breve período, mas acordei assustada com o estrondo ensurdecedor de um trovão. Ao me inclinar para trás na cabeceira da cama, notei algo fora do lugar. A cadeira que antes estava de frente para a mesa agora estava ao lado da minha cama, como se alguém a tivesse movido enquanto eu dormia. O coração disparou e um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu tentava entender o que poderia ter causado aquilo na escuridão e silêncio da noite tempestuosa. Lembro-me claramente de não ter deixado aquela cadeira ao lado da minha cama, então me veio à mente a possibilidade de minha mãe ter perdido o sono e vindo me ver, talvez tenha ficado ali, observando-me dormir. Contudo, não perguntei nada a ela naquela manhã, pois ela acordou ainda mais agressiva e impaciente do que de costume, claramente estressada com toda a bagunça que precisava ser arrumada. Arrisquei perguntar se os quadros ficariam onde estavam, pois me perturbavam profundamente, mas a resposta dela foi cortante. E já está na hora de você acabar com essas suas frescuras. Tudo te assusta, tudo te dá medo, e você precisa perder esse sono bobo. Estou cansada desses seus caprichos. E só porque você tem medo dos quadros, eles vão ficar exatamente onde estão. É hora de você enfrentar seus medos de frente. Agora, ajude-me a arrumar essa bagunça. Fiquei em silêncio. Aquela não era minha mãe de verdade. A morte do papai a havia transformado completamente, e eu sofria diariamente com esse comportamento cada vez mais difícil.
Estava presa em um pesadelo naquela casa nova, grande e sombria, com os quadros perturbadores e a amargura crescente de minha mãe. Na segunda noite, estava exausta após ajudar minha mãe com os móveis e a decoração. A energia havia retornado ao normal, e mal consegui me deitar antes de cair no sono profundo. Mas novamente fui acordada no meio da madrugada, desta vez pelo próprio susto. Caí da cama e bati em algo pontiagudo, machucando gravemente meu braço esquerdo. O sangue escorria e corri para o quarto de minha mãe, que, com dificuldade, acordou. Ela pegou o kit de primeiros socorros e fez um curativo apressado em mim, visivelmente perturbada pela minha queda inesperada. A noite foi marcada pelo pulsar da dor em meu braço e pela atmosfera carregada de tensão na casa. Eu me sentia cada vez mais isolada, lutando para entender o que estava acontecendo com minha mãe e comigo mesma naquele lugar que deveria ser nosso novo começo, mas que se transformará em um cenário de angústia e mistério. Ela me acompanhou em silêncio até meu quarto, e ao notar novamente a cadeira fora do lugar ao lado da minha cama, não perdeu a chance de me dar uma bronca por ter me machucado por causa disso. Eu sabia que não era ela quem havia deixado a cadeira ali, o que só aumentou meu temor em relação à casa. Incapaz de dormir, acendi a lâmpada do quarto e examinei mais de perto um dos quadros pendurados na parede acima da minha cama. Era um retrato de um momento raro de Charlie Chaplin ao lado de um cachorro, com seus olhos fixos, seguindo-me com o olhar onde quer que eu estivesse. De repente, ouvi passos na escada, como se alguém estivesse descendo. Pensei que fosse minha mãe e decidi ir até a cozinha para beber água. Encontrei tudo escuro, mas liguei as luzes e me deparei com outro quadro, desta vez no centro da parede da escada, mostrando Charlie Chaplin descendo uma escadaria. Na cozinha, enquanto bebia água, uma faca caiu ao chão sozinha. Saí de lá correndo, mas decidi não contar para minha mãe. Na terceira noite, as coisas pareciam piorar. Acordei em uma poça de sangue sobre os lençóis, minha ferida no braço doía mais, como se estivesse piorando, e novamente a cadeira que eu havia certificado de estar no lugar certo estava ao lado da minha cama. Após ir ao hospital e refazer o curativo, a enfermeira me perguntou se minha mãe estava bem, pois achava que minha ferida no braço parecia ser um corte de faca. Com isso na cabeça, decidi trancar a porta e as janelas na próxima noite. Sabia que minha mãe não estava bem, mas nunca acreditaria que ela faria algo contra mim. Antes de dormir, certifiquei-me novamente de que a cadeira estava de frente para a mesa. Acordei assustada às 3 horas da madrugada com um ruído estranho ecoando pelo meu quarto. Enrolei-me nas cobertas até a cabeça por um momento, tentando ignorar o medo que começava a se instalar. Finalmente, ganhei coragem para investigar o barulho. Peguei minha lanterna, e ao iluminar o quarto, deparei-me com a cadeira posicionada no meio do caminho entre minha cama e a mesinha. Engoli em seco e respirei fundo, sentindo o coração bater descompassado. Era a situação mais assustadora que já enfrentará. Decidi agir com o máximo de determinação possível. Com um movimento rápido, tirei as cobertas do rosto e liguei novamente a lanterna. Verifiquei as portas e as janelas, todas intactas. A cadeira não estava mais no caminho nem de frente para a mesinha. Contudo, um ar quente roçou meu pescoço, e lá, ao lado da minha cama, a cadeira estava de novo posicionada. Com tremor nas mãos, projetei a luz da lanterna na direção dela, revelando um homem sentado. Ele era alto e vestia um terno que lembrava vagamente os que Charlie Chaplin usava em seus quadros. Na mão esquerda, segurava uma bengala, e na direita, uma faca reluzente. Fiquei petrificada diante da figura que velava meu sono todas as noites. Aproximei lentamente a luz de seu rosto e o vi claramente. Usava uma cartola, tinha um bigode grande e curvado, a pele pálida e a boca toda costurada. Seus olhos me fitavam com malevolência. Num gesto macabro, ele cortou as suturas em sua boca com a faca, fazendo-a vomitar terra seca. Sem pensar 2 vezes, corri em direção ao quarto de minha mãe. Aquele não era mais um pesadelo, era um terror real. A porta do quarto dela estava trancada. Gritei e bati insistentemente,
mas lembrei-me de que seus remédios para dormir eram bastante fortes. Sentei-me no chão do corredor, tremendo de medo e incerteza, esperando desesperadamente por uma resposta que não vinha. Mas a breve paz que tivemos foi interrompida abruptamente quando minha cadeira foi arremessada com violência contra a parede do corredor, despedaçando-se com o impacto. Houve um instante de completo silêncio, seguido por passos pesados ecoando pelo assoalho. As pilhas da minha lanterna estavam quase se esgotando, reduzindo minha visão a pequenos lampejos de luz. Os passos se aproximavam cada vez mais, e logo avistei a sombra escura da figura alta emergindo na penumbra. Vestia um terno escuro e um chapéu, apoiava-se numa bengala e segurava uma faca de cozinha imensa. Senti um arrepio percorrer meu corpo enquanto ele quase alcançava meu alcance. Foi então que a porta do quarto de minha mãe se abriu de repente. Ela me empurrou para dentro e trancou a porta com rapidez. Na parte interna da porta, havia uma grande cruz desenhada em algo vermelho, semelhante a sangue, mas não tive coragem de questionar. Minha mãe tentou me tranquilizar, dizendo que estávamos seguras ali dentro e que ele não poderia entrar. No entanto, o homem começou a rosnar, gritar e golpear a porta com força, quase arrancando-a das dobradiças. Seus passos retumbantes se afastaram conforme ele batia com a bengala no assoalho. No quarto ao lado, ouvíamos objetos de decoração e móveis sendo arremessados violentamente contra as paredes e caindo no chão. Um vento forte e perturbador varreu o corredor, derrubando tudo em seu caminho. Não parecia humano, era como se uma força sobrenatural estivesse desencadeando o caos ao nosso redor. Aquela foi, sem dúvida, a pior noite de nossas vidas. Ninguém havia nos alertado sobre o passado sombrio daquela casa. Desde que nos mudamos para lá, perdemos completamente a paz e enfrentamos um terror que jamais imaginávamos ser possível. A noite transcorria em um silêncio ensurdecedor. Minha mãe e eu, aflitos, aguardávamos ansiosamente o amanhecer. O medo pairava no ar como uma névoa densa, e a cada rangido da casa nossos corações pulavam com força. Em meio àquela madrugada tensa, acabei cochilando por alguns instantes. Ao despertar, a luz do dia já se insinuava pelas frestas das cortinas. Mamãe, como de costume, se preparava para seu banho matinal, um ritual que ela considerava sagrado. Levantei-me para escovar os dentes, e ao passar pelo banheiro, a porta do box estava entreaberta. Atraído por uma força inexplicável, meu olhar se fixou na banheira. A água, que antes era límpida e convidativa, agora se apresentava em um tom vermelho inquietante, como se tingida de sangue. Minha mãe, de costas para mim, ensaboava-se imersa na água avermelhada. De repente, notei algo que gelou meu sangue. Suas costas estavam cobertas por feridas profundas, algumas tão extensas que chegavam a expor a carne viva. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, enquanto um lamento surdo escapava de seus lábios. Chocado com a cena, sem querer, deixei cair uma saboneteira no chão. O barulho ecoou pelo banheiro, e minha mãe se virou com um sobressalto. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora carregavam uma fúria incontrolável. "E o que você está fazendo aqui?" Ela gritou, sua voz rouca de dor e raiva. Eu já disse que você não pode entrar aqui." Assustado com a reação dela, corri de volta para o meu quarto e me escondi sob as cobertas. Lágrimas brotavam dos meus olhos enquanto eu tentava processar o que acabará de presenciar. Depois de alguns minutos, mamãe saiu do banheiro, já vestida e com um semblante mais calmo. Sentou-se ao meu lado na cama e, com voz baixa e trêmula, começou a me contar a terrível verdade. Ela disse que, desde que nos mudamos para aquela casa, um ser maligno a visitava todas as noites. Essa criatura a ameaçava, prometendo me machucar se ela não fizesse o que ele mandava. Para me proteger, minha mãe se submetia à tortura do ser, implorando que ele a matasse aos poucos, desde que me deixasse em paz. Cada palavra que ela pronunciava era como um punhal no meu coração. A dor e o medo que ela carregava eram insuportáveis. Eu não sabia o que fazer, como ajudá-la ou livrá-la daquele tormento. Abracei-a com força,
prometendo que jamais a deixaria sozinha. Juntos, buscaríamos ajuda para enfrentar o ser maligno e libertá-la de suas garras. A partir daquele dia, a casa nunca mais seria a mesma. O segredo da banheira ensanguentada se tornou um fardo pesado, um lembrete constante do mal que se escondia entre as paredes do nosso novo lar. Mas, mesmo diante do medo e da incerteza, uma chama de esperança se acendia dentro de mim. A força do amor que sentia por minha mãe era maior que qualquer medo, e eu estava determinado a protegê-la a todo custo. A verdade se revelou como um raio em meio à tempestade. Aquele homem, ou melhor, aquela entidade, não era apenas um protetor noturno, mas sim uma presença sinistra que pairava sobre mim desde a primeira noite naquela casa. Em uma noite em que minha mãe, tomada pela angústia, recorreu aos comprimidos para acalmar seus nervos, o ser das sombras decidiu agir. Ele não se contentou apenas em me observar enquanto dormia. Naquela noite, ele se tornou meu algoz. Armado com uma faca afiada, ele invadiu meu quarto, aproveitando o sono profundo induzido pelos medicamentos da minha mãe. Sem piedade, ele me atacou, derrubando-me da cama com violência. Meu corpo colidiu com o chão de madeira com um estrondo, e a dor tomou conta de mim. Ao ouvir o barulho, minha mãe correu para o meu quarto, seus olhos arregalados de terror. A cena que encontrou era dantesca. Móveis e objetos revirados, caídos pelo chão em uma bagunça caótica. O único ponto de ordem em meio ao caos era a parede onde os quadros de Charlie Chaplin permaneciam intactos, seus rostos melancólicos observando a cena com uma calma perturbadora. No centro do quarto, cabadero pendia torto, e nele, torno com mangas estendidas e chapu empoleirado no topo completavam o cenário macabro. A presença do terno, uma imitação grotesca de Chaplin, era um lembrete cruel do terror que acabará de se desenrolar. Sem tempo para pensar duas vezes, pegamos as poucas coisas que ainda podíamos levar e abandonamos a casa naquela mesma noite. Móveis quebrados, memórias traumáticas e o medo que nos consumia eram tudo o que nos restava. Buscamos refúgio na fazenda da minha avó, um lugar aconchegante e familiar onde poderíamos nos recuperar do trauma. Lá, cercados pelo amor e pelo apoio dos familiares, tentamos reconstruir nossas vidas e apagar as lembranças daquela noite terrível. Anos se passaram, e a dor da experiência foi cicatrizando aos poucos. Mas a curiosidade me consumia. O que havia acontecido com aquela casa? Quem era aquele homem, ou ser, que me assombrava? Decidi então pesquisar na internet. Para minha surpresa, encontrei uma história trágica envolvendo a casa. A imprensa local narrava a história de uma mãe e seu filho, que sofria de esquizofrenia. Obcecado por Charlie Chaplin, o rapaz passava horas assistindo seus filmes mudos e colecionava retratos, roupas e chapéus do artista. No entanto, a doença o tornava extremamente agressivo, e seus gritos durante as madrugadas atormentavam a mãe. Desesperada e sem saber o que fazer, ela tomou uma decisão drástica. Envenenou o chá do filho, livrando-se para sempre do tormento. A descoberta da verdade foi devastadora. A entidade que me assombrava era o espírito atormentado daquele rapaz, preso à casa e à sua obsessão por Chaplin. A noite do terror, a faca, o terno, tudo fazia sentido agora. Com o passar do tempo, a lembrança daquela noite se tornou um lembrete constante da fragilidade da vida e da força do amor. Agradeço por ter minha mãe ao meu lado, por sua força e por me ter protegido do pior. E, mesmo com o medo que ainda sinto, jamais esquecerei a lição que aprendi: que a escuridão pode esconder perigos, mas também pode ser um portal para a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O líquido quente escorria pela garganta do homem, cada gole o aproximando de um destino fatal. Em suas mãos, talheres e facas tilintavam, anunciando o fim de uma vida atormentada. Atrás da farsa, um plano macabro se desenrolava. A mente da mãe, arquiteta da tragédia, havia traçado cada passo com meticulosa precisão. Uma cova rasa no quintal, escondida entre os arbustos, aguardava sua vítima. Com passos firmes e um coração gélido, a mulher arrastou o corpo inerte do filho até o local macabro. Para garantir o fim de sua agonia,
Ela cobriu sua boca com a terra úmida, costurando-a em um ato de crueldade inimaginável. Ao se levantar para dar o golpe final, o inesperado aconteceu. O homem, em um último suspiro de vida, abriu os olhos. Em um movimento rápido, ele sacou a faca que carregava em sua cintura, golpeando a perna da mulher antes de desferir um golpe fatal em seu peito. Mãe e filho caíram lado a lado, ambos banhados em sangue, vítimas de um plano que os uniu na morte. A casa, agora palco de um crime terrível, carregava consigo um legado de horror e mistério. Anos se passaram, e a história da tragédia se espalhou como uma névoa densa cobrindo a casa. Pesquisas em diversos sites revelaram a verdade macabra que se escondia por trás das paredes. A morte do pai, segundo a crença da mãe, estava intrinsecamente ligada aos eventos sobrenaturais que assombravam o local. A casa permanecia à venda, mas ninguém se atrevia a comprá-la. Vândalos e andarilhos a invadiam, buscando emoções fortes e adrenalina. Mas será que apenas isso os atraía? Seria possível que o espírito do homem ainda vagasse por lá, preso à sua eterna agonia? Seus passos ecoavam no silêncio da noite, sua figura fantasmagórica se materializava entre os móveis empoeirados. O terno impecável, o chapéu adornado, a bengala na mão e o rosto pálido com um bigode curvado completavam a imagem macabra. Na outra mão, a faca ensanguentada, um símbolo da violência que o consumia. A casa amaldiçoada aguardava, em seu silêncio sepulcral, a próxima vítima. Alguém corajoso o suficiente para desvendar seus segredos sombrios e enfrentar a fúria do espírito vingativo que a assombrava? A resposta permanece um mistério, um sussurro sinistro nos corredores do tempo, um aviso para aqueles que ousarem se aproximar.